Graça e paz, irmãos. Como é bom estar na casa de Deus, né? Eu fiquei 2 semanas sem vir à igreja. Eu fiz um procedimento no joelho. A minha mãe ficou 1 ano e meio sem vir à igreja, né? E não, né? Não conta não, né? Por conta da pandemia. Mas a gente sente tanta falta, né? De estarmos na casa do Pai, mas principalmente de estarmos em comunhão uns com os outros, né? A gente nunca pode desprezar isso. Tem um valor excelente isso, de nós podermos celebrar a vida em Cristo Jesus juntos. Isso foi algo que Jesus conquistou para nós na cruz. O reino de Deus, ele é um reino de amigos, ele é um reino de irmãos. Então nunca despreze o valor de estar em comunhão. E eu acho que essa pandemia tem reforçado isso, porque nós sentimos saudades de estarmos com aqueles a quem nós amamos, né? Então nós podemos louvar ao Senhor por isso. E é interessante que quando nós estamos em comunhão, o Espírito Santo, ele se revela, ele se manifesta e ele fala de uma forma tão especial. É diferente, é muito bom quando a gente está no secreto e há coisas que o Senhor só revela a nós no secreto. E o tempo que nós temos de comunhão juntos, ele vai refletir no tempo que nós temos no secreto. Nós iniciamos ouvindo o Pai no secreto e aí viemos para a comunhão com o corpo, com a igreja, e ali ele dá continuidade naquilo que ele começou conosco ali no lugar secreto. Então, um lugar não se sobrepõe ao outro. Os dois têm um valor em si, e nós não podemos desprezar nenhum dos dois. E é por isso que nós louvamos ao Senhor por estar aqui. E antes de começar a ministrar a palavra, eu quero orar mais uma vez. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que ministre no nosso coração. A palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que torna as palavras compreensíveis aos nossos ouvidos. Então nós precisamos que Ele trabalhe em nós, para que nós possamos compreender o que Ele mesmo quer falar conosco. Espírito Santo de Deus, assim como nós cantamos aqui, assim como nós declaramos aqui, Tu és bem-vindo neste lugar. A Sua glória, a Sua presença, que revela Cristo Jesus, que nos mostra o Pai, ela é inigualável e nós amamos a Sua presença. E nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor ministre nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco e aquilo que nós não conseguimos humanamente compreender, mas que Tu trabalhes dentro de nós e atinja o mais profundo de nós e ministre aquilo que o Senhor quer ministrar por meio da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, ecoa a Sua voz dentro de nós nessa noite e nos transforma para a glória do Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Há algo que nós precisamos, e nós precisamos da voz do nosso Deus ecoando sobre nós. Eu estava meditando na palavra e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que não é que eu preparei para ministrar aqui. É uma palavra que tem corroído o meu coração. É uma palavra que o Senhor tem falado comigo. E o Senhor tem me chamado. O Senhor tem me dito que este é um tempo de nós sermos treinados para confiar em Cristo Jesus. Treinados para confiar num outro nível. Né, nós estávamos conversando como amigas, né? E nós temos também um grupo de mulheres intercessoras, uma casa de oração, e nós estávamos compartilhando isso também. E nós estávamos dizendo, esses são dias
em que nós precisamos confiar em Jesus para um outro nível. Eu confio em Jesus há muitos anos. Você confia em Jesus talvez há menos anos ou mais anos do que eu. Mas esses dias, esse tempo, são dias de nós confiarmos nele de um jeito que nós nunca confiamos antes. Esse é o chamado de Jesus para nós nesses dias. É interessante que se você estudar a Bíblia e você for ver os reis que administraram e governaram o reino de Israel, o reino de Judá, eles tiveram um início de reinado, eles tiveram um fim de reinado. Uns foram muito bem, outros foram sempre muito mal. Uns começaram bem, outros terminaram mal. Mas esses reinos todos passam. Mas quando você chega no Novo Testamento, e o Velho Testamento sempre nos aponta para Jesus, sempre nos direciona para Jesus, e quando você chega no Novo Testamento, você começa a ver sendo estabelecido um reinado que não tem fim, um reinado que não se abala, que não é mais ou menos, que não é de qualquer jeito, mas é um reinado de um governo excelente, poderoso, glorioso, que em nada se assemelha com o governo humano conhecido por qualquer um de nós. E quando Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, de alguma forma os seus discípulos, ainda que impactados com a glória que emanava de Cristo Jesus, eles estavam esperando ainda alguma coisa que se assemelhasse ao humano. Alguma coisa que se assemelhasse ao poder de um homem na guerra. Eles estavam esperando que Jesus viesse, destronasse Roma e acabasse com as injustiças sociais e elevassem o povo judeu a um outro patamar, como as promessas haviam sido ditas. Mas Jesus se apresenta diante deles como um homem. Jesus se apresenta diante deles, parando diante das pessoas mais improváveis que poderiam existir. Jesus se apresenta diante deles, olhando para eles mesmos e os chamando: sigam-me. Sigam-me, venham até mim. Jesus se apresenta olhando para crianças sujas e pobres. Jesus se apresenta olhando para mulheres desprezadas na sociedade. Jesus se apresenta olhando e manifestando o seu amor para aqueles judeus que ninguém gostaria de estar com eles, os cobradores de impostos. Jesus apresentou um contra-governo diante daquilo que era expectativa do povo. E eu quero convidar você para abrir Mateus, no capítulo 7. Quando Jesus continua ensinando algo para os seus discípulos. Continua ensinando algo que era totalmente diferente do que eles poderiam imaginar ou esperar de um rei terreno. Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 12, a palavra nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei
e os profetas. Jesus estava ensinando, né? Hoje para nós isso é o básico do básico, né? Nós devemos colocar diante do nosso rei as nossas petições. O apóstolo acabou de falar aqui, né, sobre o mês de Elu. O rei está no campo, mas para aqueles homens, para aquelas mulheres, de repente eles estavam diante do Messias, do Filho do Deus vivo, e ele estava dizendo: se acheguem a mim, venham mais perto de mim, venham me ouvir de mais perto, peçam o que vocês querem e eu vou dar a vocês. Batam, busquem, chamem, estejam mais junto de mim. Uma autoridade, o Messias prometido de Deus, querendo que o povo, querendo que os seus discípulos estivessem totalmente juntos deles. Nós somos chamados para sermos embaixadores do reino do Filho de Deus. Nós somos chamados para ir e falar em nome deste rei. Nós somos chamados para crer e confiar que este rei é suficientemente poderoso para cuidar de mim e de você, para cuidar da nossa família, para cuidar das nossas causas, para cuidar das nossas questões. Mas esse entendimento precisa tomar conta de nós. Esse entendimento, o reconhecimento dessa voz que nos direciona, que diz: olha, eu estou com você. Esta é a promessa mais maravilhosa. Não te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Eu estou com você. Eu me esvaziei da minha glória. Eu deixei tudo para estar com vocês, para me revelar. Eu sou a imagem do Deus invisível e eu quero que vocês me conheçam. Quem aqui não gostaria de conhecer um presidente da República de perto? Mesmo que não seja, né, fã, mesmo que não goste muito, não seja muito partidário, mas as pessoas se arrumam, se aprontam, tiram foto. Mas nós temos acesso ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Governador dos céus e da terra. E nós precisamos acessar este lugar confiadamente pela graça. Mas nós não conseguiremos fazer isso se nós não deixarmos que a vida que emana de Cristo Jesus, ela tome conta de nós. Que essa palavra, porque Jesus é a palavra viva que desceu do céu, ela entre dentro de nós e ela tome conta de nós. O final deste capítulo, o último versículo, diz que aquela multidão que estava ali ouvindo a palavra, estava ouvindo Jesus falar, ela ficou tão maravilhada com Jesus, porque a autoridade que ele tinha em nada se assemelhava com a autoridade que os escribas tinham. Porque ele não apenas falava como alguém que sabia ler, mas ele falava como quem é. Como quem é. Como quem é. Há uns quase 3 anos atrás, eu estava em uma escola profética. E o meu pai estava muito doente. E 1 ano antes, Deus havia dito, né? A Paty estava comigo, né? Lembra, Paty? Nós estávamos lá. Deus havia dito que era o momento de eu me preparar e que daqui a 1 ano era para eu ir para uma escola de intercessão profética.
de intercessão pelas nações. Uma escola de clamor pelas nações. E foi um ano muito difícil. Foi um ano em que o meu pai ficou cada vez pior. Mas foi um ano também que meu pai se entregou a Cristo Jesus. Foi um ano também em que ele foi batizado. Mas quando na virada do ano, terminou o ano e ele já não estava nada bem. E a escola começava no meio de janeiro. E eu comecei a dizer, Senhor, como é que eu vou? Como é que eu vou para lá? Mas eu tinha uma palavra. Eu tinha um comando do Senhor para ir. E eu fiz uma oração e falei, Senhor, né, o Senhor tem mantido meu pai vivo até aqui. E eu tenho podido cuidar do meu pai. Eu tenho podido estar com ele, com a minha mãe, sempre. Se o meu pai for recolhido pelo Senhor nesse tempo, e eu ainda disse assim para o Senhor, eu acho que ele não vai ser, né, Deus? Se ele for recolhido nesse tempo, eu vou entender que o Senhor não quer que eu esteja aqui. E eu fui para aquela escola, lá em Belo Horizonte, fui com a Betinha, e fui com o coração muito apertado, né, de deixar ali os meus pais, mas eu tinha um comando do Senhor. E era uma escola de 15 dias, e acho que na segunda semana, já assim, caminhando para o fim da escola, eu estava lá no templo. Eu não sei se você crê nisso, mas isso é algo pessoal e individual. Eu estava lá e eu recebi uma palavra poderosa logo na parte da manhã, e o Senhor ministrou muito no meu coração. Depois eu fui orar lá com a missionária e eu já logo caí no chão. Caí no chão e no chão eu fiquei. Recebi a palavra, né? E fiquei ali no chão. Só que nós tínhamos uma sessão dupla, um culto duplo. Havia uma segunda ministração da palavra. E eu não conseguia sair do chão. Eu tentava, porque eu pensava, o culto vai continuar. O que eu estou fazendo aqui no meio? E aí o Espírito Santo falou assim comigo: você precisa aprender a receber a minha palavra de um jeito diferente. E quando eu estava ali, eu não sei se você já tomou sangue, bolsa de sangue. Eu já tomei bolsa de sangue. E o sangue, quando ele entra nas nossas veias, ele tem uma viscosidade, então ele dá uma sensação diferente. Uma sensação engraçada, estranha, assim. Você sente, não é como tomar um soro. E quando aquele pastor emitiu a primeira palavra, quando ele falou a primeira palavra, eu senti como se um sangue com muita pressão entrasse pelas veias da minha mão. E eu não tenho uma perna, e eu achei assim, eu acreditei mesmo que aquele dia minha perna ia crescer. Eu não sei se você acredita nisso, gente, mas eu creio. Eu creio que Jesus é poderoso. Se você estiver perto de mim, o mover estiver acontecendo, você vê que Deus está fazendo uma coisa, você arranca minha prótese e deixa Deus fazer. Tá? Você não fica estranha, não, porque o nosso Deus é poderoso. E eu estava naquele lugar com uma expectativa de que Deus ia fazer grandes coisas. Então Deus começou a liberar aquilo sobre mim. E eu sentia como uns choques dentro de mim. E o Espírito Santo começou a dizer, eu lembro até hoje, que a pregação era sobre Elias e Eliseu. Sobre uma geração de porção dobrada. E eu comecei a receber aquela palavra dentro de mim. E o Espírito Santo começou a me dizer, você precisa aprender a receber a minha palavra. Você precisa deixar que a minha palavra entre dentro de você. Transforme as células do seu sangue. Transforme em você. Eu não sei quantas horas eu fiquei ali caída. O culto terminou. Todo mundo saiu e eu fiquei lá. Só saí de lá carregada. Mas isso não é uma experiência mística para dizer para você, depois disso nunca mais eu precisei ler a Bíblia, porque olha, está tudo resolvido. Não. Ao contrário, aquilo me deu uma fome, uma sede, um desejo, um anseio
anseio por mais da palavra, por conhecê-lo mais, por receber a palavra como o Espírito Santo de Deus me disse que era possível receber. A palavra do Senhor nos fala que ela é poderosa como uma espada afiada, capaz de penetrar juntas e medulas, fazer divisão entre a alma e o espírito. Penetrar juntas e medulas significa que ela atinge aonde o sangue é desenvolvido dentro de nós, na nossa medula óssea, no lugar onde tudo começa a existir. Então a palavra de Deus é poderosa. E durante aqueles dias, muitas coisas Deus falou comigo e fez comigo. E no último dia de escola, Deus recolheu meu pai. Deus tomou meu pai para si. E nós ainda tínhamos mais uns 4 dias de conferência profética. E quando eu recebi aquela notícia, eu falei: Senhor, eu fiz um combinado contigo, que se o Senhor levasse o meu pai, era porque o Senhor não queria que eu estivesse lá. Então, assim como o Senhor tem honrado, tem sido fiel a mim, eu vou ser fiel na palavra que eu prometi ao Senhor. Sabe, queridos, existe uma voz, existe a palavra liberada, que ela é capaz de transformar o nosso corpo físico, mas ela também é capaz de nos suprir emocionalmente. Ela também é capaz de suprir o vazio. Eu não vou dizer para você que eu não chorei, eu chorei, e a gente precisa chorar, mas eu entendi o que Deus estava me dizendo e liberando naqueles dias. E nós, para podermos cumprir o que o Senhor tem para nós, nós precisamos ouvir esta voz que é liberada pela palavra de Deus. A palavra nos fala em Romanos 10, 13, do 13 ao 18, e ele nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e a sua palavra até os confins do mundo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O salmista diz no Salmo 29, que a voz do Senhor, ela faz tremer a terra. A voz do Senhor faz mover os mares. A voz do Senhor traz mudanças para o nosso corpo físico, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ambiente. Ela transforma todas as coisas. Mas que voz você está ouvindo? Esses são dias onde muitas vozes falam, onde as pessoas dizem muitas coisas o tempo inteiro. Mas o convite de Jesus é: fale comigo mais de perto, me ouça mais de perto, fale, deixe eu falar a você. Gere comigo intimidade, gere comigo um relacionamento profundo, porque a minha voz transforma você. E é interessante que em Cristo Jesus, na liberação de quem Ele é, nós recebemos a capacitação para sermos o que Ele quer que sejamos. Para sermos embaixadores desse reino, para sermos o que os judeus admiraram, para sermos não apenas alguém que ensina a lei, ou que fala: olha, você tem que fazer o que a Bíblia diz, porque você precisa acreditar que Deus pode. Mas nós temos em Jesus a
capacitação para sermos essa verdade, para sermos aqueles que confiam, mas para sermos também aqueles que revelam Jesus por onde passa. A voz toma conta de nós, a vida dele toma conta de nós, e isso nos restaura integralmente. E nós vemos isso durante toda a palavra de Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia mais uma vez em Juízes capítulo 1. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando essa voz é ecoada sobre nós, nós somos capacitados para carregar a glória de quem Ele é, para carregar a glória do Deus Todo-Poderoso e para agir de acordo com quem Ele é, não apenas com o que Ele nos manda, mas com base em quem Ele é. A palavra do Senhor nos diz assim em Juízes 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos, polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e ele morreu ali. Você fala: linda, o que tem a ver esse texto com ser treinado para confiar em Jesus? Que texto mais louco, mas sem nexo. Um rei que cortava os polegares, que cortava o dedo hálux, o dedão do pé de outros reis. Que história é essa? E é interessante que nós vemos aqui Judá, o qual significa o seu nome louvor, mas que também era um guerreiro, que tinha sobre si uma promessa, que tinha sobre si uma bênção do seu pai, dizendo que ele destruiria inimigos, dizendo que ele seria aquele que enfiaria uma pedra no pescoço do inimigo, uma espada, destruindo todo o inimigo. Nós vemos Judá dizendo: eu vou tomar a herança que o Senhor me disse. Porque a voz do Senhor diz que eu sou o primeiro. A voz do Senhor diz que eu vou à frente. Mas é muito interessante, porque quando ele chega em Bezeque, quando ele chega ali, ele destrói logo de cara 10.000. Mas eles se encontram com o rei Adoni-Bezeque. E Bezeque significa dispersão. Mas aquele rei, ele tinha algo que para nós é fundamental entendermos nesses dias. Aquele rei não era apenas um inimigo físico. Aquele rei representava um sistema, um principado de malignidade, que destruía em cada rei, em cada cidade, em cada reino em que ele entrava. Ele destruía a identidade dos governantes daquele lugar. O dedo polegar é o dedo que você utiliza com a sua digital. É o dedo que te identifica. Ele tirava a identidade dos reis. Ele não apenas
destruía a cidade, ele não apenas tomava os despojos, não, ele levava esses reis para si, ele arrancava o polegar dos reis. Quando ele tirava o polegar, além de roubar a identidade do rei, ele roubava do rei a capacidade de manusear a espada. Tenta pegar uma espada só com os 4 dedos, para você ver se você consegue. Pede para o apóstolo a espada emprestada e tenta pegar ela só com 4 dedos. Ele tirava deles a capacidade de guerrear. Quando ele cortava o dedo hálux, o dedão do pé, ele tirava daqueles reis o equilíbrio. Eles não podiam mais ficar de pé. E quando Judá entra naquele lugar, ele encontra 70 reis comendo migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. A palavra do Senhor diz que por causa de Cristo Jesus, nós somos constituídos reino, reis e sacerdotes. O ministério messiânico é esse, de governo e de ministração, de acesso entre a terra e o céu e a terra. E nós somos constituídos assim. E os dias em que nós estamos vivendo são dias que o mesmo principado que atuou nesta era tem atuado nesses dias. Eu falo isso a vocês hoje como uma denúncia no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque muitas vezes, como filhos de Deus, nós somos confrontados, somos atacados. Muitas vezes nós ficamos, atordoados. Eu participo de grupos de oração e é cada pedido que chega que você fala assim: meu Deus, não, peraí, isso não aconteceu com essa pessoa. Mas aquilo que atingiu aqueles 70 reis tem também atingido esta geração. As mulheres que ficaram nas cidades, naqueles 70 reinos, elas perderam o marido. Os filhos perderam os seus pais. Os súditos perderam os seus governantes. Acabou a organização. Acabou a direção nas cidades. A sociedade ficou destruída. Porque Adoni-Bezeque se levantou e cortou os polegares e o dedão dos pés daqueles reis. Quando Deus manda Judá avançar e conquistar e começar justamente por aquele território, é porque para eles tomarem tudo aquilo que Deus tinha para eles, eles tinham que assumir uma posição drástica. Uma posição inigualável. Quando Judá chega, ele faz com Adoni-Bezeque o que ele fez com os 70 reis. Ele corta sem piedade. Ele destrói o poder de dizer quem é que governava. Ele destrói a identidade do inimigo. Ele tira o equilíbrio do inimigo e ele se coloca cumprindo a promessa que o Senhor havia estabelecido sobre a vida dele. Abra comigo Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 8. Quando Israel estava abençoando os seus filhos, no versículo 8 ele diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará?
O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele levará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. De quem você se lembra quando você ouve essa bênção liberada sobre Judá? O Cristo do Deus vivo, o prometido. É isso que nós vemos aqui. Judá carregava em si a liberação desta voz por parte do seu pai, o comando excelente do seu pai. E ele se posicionou para destruir inimigos. Judá era um homem que tinha problemas na sua vida. Você pode estudar a vida dele, e ele houve momentos altamente questionáveis na vida dele. Mas aquilo que Deus havia liberado sobre ele, quando ele decidiu se posicionar em Deus e ouvir a voz de Deus, se cumpriu. A palavra do Senhor nos fala em 1 João 3:8, que para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Judá já apontava para isso, para a manifestação do Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir o inimigo que rouba a identidade, que rouba a capacidade dos homens de segurarem a verdade, de absorverem a verdade, de liberarem a verdade, para destruir o inimigo que tira a capacidade de ter equilíbrio. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de covardia e de temor, mas Ele nos deu um espírito de moderação, de ousadia, mas de equilíbrio. Eu já falei isso aqui outras vezes. Nós somos uma das nações com mais altos índices de doenças psíquicas, doenças emocionais, por ansiedade, por medo do futuro. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? E agora? Nós vamos morrer de fome, o vírus vai matar, nós estamos destruídos, vai acabar com tudo. Mas a palavra viva que desceu do céu, ela foi liberada em carne, mas ela já estava se manifestando a gerações e gerações e gerações, à medida com que o seu povo cria na verdade. Quando ouvia a voz e falava: não, o Senhor falou, eu vou, a palavra se manifestava em carne. Mas Jesus veio definitivamente destruir o inimigo. A palavra do Senhor nos fala. 2 Coríntios 3 nos diz que nós somos a carta escrita e lida por todos os homens. A carta não de qualquer pessoa, mas a carta de Cristo. O apóstolo pregou sobre isso domingo. A carta do Cristo ressurreto, do Filho do Deus vivo, que se manifestou em carne, mas que foi glorificado e exaltado, ao qual o Pai deu todo o poder e toda a autoridade. Você e eu somos esta carta, que é lida por todos os homens. Não tem outro jeito das pessoas conhecerem Jesus, se não for olhando para mim, para você. Não tem outro jeito da nossa sociedade modificar, se não for a minha e a sua vida influenciando a sociedade. Não porque Deus não possa fazer, mas porque Ele escolheu habitar em nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, escolheu habitar em nós. Se nós focarmos no inimigo,
nós não vamos viver esta verdade. Mas se durante as guerras e as batalhas diárias que nós enfrentamos, nós nos condicionarmos e nos exercitarmos no relacionamento com Deus, e treinarmos o confiar em Jesus, e treinarmos o olhar e o ouvir para a sua voz, nós seremos vitoriosos. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O Senhor tem nos chamado para nós vivermos a vida de Cristo de um modo digno. Sabe, queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, e hoje de manhã eu estava orando no meu tempo com o Senhor, eu estava orando, eu comecei a me lembrar de todos os homens que eu conheço, que tiveram os seus polegares e os seus dedões do pé arrancados pelo inimigo. Eu comecei a me lembrar de todas as famílias que eu conheço, em que o pai foi embora de casa e deixou a mulher e os filhos para trás. Eu comecei a me lembrar de todas as jovens que eu conheço, que foram engravidadas e que foram abandonadas e tiveram que criar os seus filhos sozinhas. Me lembrei daquelas que abortaram, porque não teriam condições de criar as suas crianças. Eu me lembrei das inúmeras famílias que estão morrendo de fome, porque os pais estão deprimidos. Eu estive alguns meses atrás, isso não é só no Brasil, eu estive alguns meses atrás na Albânia, é o segundo país mais pobre do leste europeu. E sabe, quando nós chegamos lá, nós visitamos algumas famílias, eu fui com uma equipe de missionários, e nós visitamos algumas famílias, e uma das famílias que nós visitamos, embora muitas tivessem a mesma história, o pai da família havia se suicidado na frente do filho adolescente e das duas filhas crianças. E uma delas era especial. Nós chegamos na casa, o adolescente estava lá na cama, sem motivação para a vida. Porque o sistema maligno, movido por este principado, Adoni-Bezeque, cortou o polegar, tirou a identidade, tirou o equilíbrio do pai, tirou a capacidade do pai de crer na verdade, de manusear a verdade. E sabe, queridos, quando eu estava lendo esse texto, eu fui desafiada pelo Senhor a crer em Jesus para além do que eu já cria até agora. A crer que Jesus pode restaurar homens e mulheres. A crer que Jesus, assim como ele fez através de Judá, ele já destruiu todo o inimigo. Todo principado, toda potestade estão debaixo dos pés dele. Mas a tomada da herança é nossa. Eu atendo crianças quase todos os dias da semana. E uma das minhas orações mais frequentes é: Deus, levanta homens para atender crianças. Sabe por quê? Porque as nossas crianças estão olhando demais para mulheres. E eu não quero levantar em você um pensamento machista ou idealista. Não, eu quero falar para você do modelo de Deus. Toda criança precisa do padrão que Deus estabeleceu no céu. Se você olhar para a vida de Jesus, a palavra nos fala que quando Jesus foi batizado por João Batista, ouviu-se uma voz, mas antes de ouvir-se a voz, o Espírito desceu sobre ele, em forma de pomba. E aí quando o Espírito desceu, ouviu-se a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ouçam o que ele diz.
Na família humana, nós temos este modelo. A mãe representa o Espírito Santo e torna a voz do pai compreensível aos filhos. Quem aqui é mãe? A mãe tem que fazer a passagem do filho que ela carrega no colo, grudadinho com ela, para o pai, que vai apontar o destino, que vai firmar a identidade e que vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ouçam o que ele diz. Ele tem uma missão, ele tem um propósito, ele tem um destino. Queridos, eu quero hoje, como igreja de Cristo, chamar você para atender ao treinamento proposto por Cristo Jesus aos seus discípulos. De confiar nele, de se posicionar, de decidir ser modelo nesta geração. Não modelo do que eu acho, porque eu penso isso, siga-me. Não. Um modelo da palavra. O modelo da vida que desceu do céu e que escolheu habitar entre nós, o soberano, que destrói a rejeição, que diz para o órfão: você não é mais órfão, você estava solitário, mas eu agora te faço habitar em família. Que diz para a viúva: você não está sozinha, eu sou o seu marido. Que diz para a abandonada: pare de chorar, nunca mais você vai ouvir você foi abandonada, você foi rejeitada. Ao contrário, vai se dizer ao seu respeito: Efizibá, Beulá, você é noiva amada. Nós somos chamados para isso. E hoje, nesses minutinhos que eu ainda tenho, eu quero tomar a liberdade de ter um tempo de intercessão. Eu me reúno com muitas mulheres para orar. E mulher, gente, chamou ela para orar, ela ora mesmo, não é? Mulher já monta um grupinho, já liga para a amiga, já manda mensagem: gente, acabei de receber essa mensagem aqui, ora por essa pessoa aqui agora. É assim, Deus nos fez assim, né? Mas o Senhor está chamando os homens para esse lugar de intercessão. O Senhor está chamando os homens para se reposicionarem. Eu não estou questionando a sua vida com Deus, eu não estou questionando você como pai, como filho, não. Eu estou chamando você para se identificar com uma geração de reis que estão debaixo da mesa do inimigo, comendo migalhas, quando deveriam estar governando cidades. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero convidar os homens a ficar de pé. Homens, menino, bebê, homens. Porque foi assim que Deus criou. Homens posicionados, sociedade restaurada, mulheres fortalecidas no Senhor. Não é machismo, é restauração da hombridade em Deus. Não é autoritarismo, é restauração da autoridade em Cristo Jesus. Nós sempre oramos muito por mulheres que estão tendo problemas psicológicos. Mas a maior parte das mulheres que estão tendo problemas psicológicos é porque não tem tido o rei posicionado, o sacerdote posicionado. Os índices de suicídio no Brasil também são altíssimos. Pior ainda, suicídios de adolescentes e de crianças. Há uma geração esperando olhar para um homem e ver as características de homem nele. Há uma geração esperando receber o toque de um homem íntegro que ama ao Senhor e revela Jesus em seus atos. Nós, como mulheres, vamos estender as mãos para vocês, porque vocês estão representando não apenas a si mesmos, mas vocês estão representando uma geração de homens que precisam ser restaurados. Judá libertou aqueles 70 reis
e os reposicionou de volta ao lugar. Nós precisamos crer que Jesus ainda é o mesmo, e Ele se manifesta através de mim e de você para destruir as obras do diabo. Aonde você, homem, estiver, homem de Deus, aonde você, adolescente de Deus, estiver, aonde você, menino, criança de Deus, estiver, haverá um modelo estabelecido de um embaixador de Cristo, para que as pessoas possam olhar, para que elas possam dizer: é isso que é ser filho de Deus, é isso que é ser homem de Deus, é isso que é ser uma criança de Deus, é isso que é ser um adolescente de Deus. E as mulheres se sentirão seguras, restauradas, firmadas, cuidadas, protegidas para nutrir esta geração. Eu quero chamar o apóstolo, porque essa oração precisa ser evocada por um homem. As nossas casas, as nossas famílias precisam ouvir, os filhos precisam ouvir a voz do homem, a voz do pai, dizendo: você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Eu te libero para o propósito. Nós, como mulheres, vamos concordar com os planos e com os projetos de Deus para a vida dos homens, para a restauração das famílias, para tirar esse peso extremo que está sobre as mulheres e é inadequado, porque nós mulheres não fomos feitas para suportar todo este peso que os homens deveriam estar carregando, levando para o Senhor. Apóstolo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós começamos esta oração, Senhor, pedindo perdão, Senhor amado, de nós não termos executado o nosso sacerdócio, Senhor, de não estarmos, Senhor, posicionados realmente naquilo que nós deveríamos estar, Senhor, naquilo que o Senhor instituiu, Senhor, as nossas vidas, sendo cabeça, Senhor, das nossas casas, Senhor, exercendo, Senhor, a paternidade aos nossos filhos, Senhor, a nossa família, Deus. Senhor, nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Venha remir agora nesse momento, Senhor, esta situação, Senhor amado, ao qual nós colocamos, Senhor amado, esta situação, Senhor, diante das nossas mulheres, Senhor, das nossas esposas, das nossas mães, Senhor. Deus, que o Senhor tenha misericórdia e através dessa ministração, Senhor amado, nós possamos nos reposicionar, Senhor, trazer o plano original de volta, Senhor, Pai, instituir no Senhor amado novamente, Senhor, diante, Senhor, deste lugar, Senhor amado, de lugar como cabeça, Senhor, como uma voz, Senhor, profética, Senhor. Nós estamos debaixo, Senhor amado, de um regime patriarcal, Senhor, e não matriarcal, Senhor amado. Senhor, Pai, que tudo aquilo, Senhor, que foi instituído, Senhor, que foi construído, Pai, por falta de um posicionamento nosso, Senhor, Pai amado, que seja quebrado, destronado, Senhor, começando das nossas vidas, Senhor, destes homens que estão de pé agora neste lugar, Senhor amado, representando esta comunidade, Senhor, representando, Senhor amado, Senhor, as nossas vidas, meu Pai, que todo regime jezabélico, Senhor amado, que não tenha mais poder sobre as nossas vidas, Deus. Nós queremos, Senhor amado, a restauração, Senhor, do nosso sacerdócio, Senhor, de sermos cabeça, Senhor amado. Senhor, Tu és o nosso cabeça, Senhor, mas abaixo de Ti, Senhor, somos nós homens, Pai amado. Senhor, muitas vezes somos culpados, Senhor amado, de não termos, Senhor, toda a nossa casa na Tua presença, Senhor, por falta de posicionamento, por falta, Senhor amado, de comprometimento, Senhor. Mas nós queremos, através dessa ministração, Senhor amado, resgatar, restituir, remir novamente a nossa posição, Senhor, de homens, Senhor amado, íntegros, de homens, Senhor, ao qual seremos um modelo, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, as crianças, Senhor, desta nação, do mundo, Senhor. Pai, que
sejamos, Senhor, espelhos teus nesta terra, Senhor. Verdadeiramente aquilo que a tua palavra diz, a sua imagem, a sua semelhança, que venhamos refletir, Senhor amado, Pai, a paternidade, Senhor, dos céus. Senhor, assim como está escrito, assim na terra como no céu, Senhor. Que um novo tempo seja instituído, Senhor, sobre esta casa, sobre a comunhão e adoração, sobre os homens desse lugar, Senhor. Pode nos tirar da zona de conforto, Senhor. Nós não queremos esta zona, Senhor amado, nas nossas vidas, meu Pai. Nós queremos romper limites, Senhor amado. Nós queremos ser os primeiros a estar orando dentro dos nossos lares. Nós queremos ser os primeiros, Senhor amado, a ter uma voz profética, Senhor, na nossa casa, Senhor. Seja quebrado, Senhor amado. Seja quebrado, destronado tudo aquilo, Senhor, que retardou o nosso crescimento, Senhor amado. Em nome do Cristo, Filho de Deus. Todos aqueles que estão assistindo também, Senhor, que sejam contagiados, que sejam impactados, Senhor amado, por esta palavra, Senhor, por esta oração, Senhor, em nome do Cristo, Filho de Deus, Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, pois cremos que um novo tempo está sendo estabelecido. Um novo tempo está sendo estabelecido, Senhor. Nós queremos aquilo que é nosso, Senhor, por direito, Senhor. E nós assumimos o comprometimento, Senhor, de estarmos na posição certa, Senhor. Na posição certa, Senhor, naquilo que o Senhor quer de nós, Pai amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.